Vamos lá então para mais uma questão do Enário de 2026, agora sobre diabetes mellitus, assunto muito fundamental para a prova e para a vida. É um paciente de 55 anos com diagnóstico já de diabetes, foi uma consulta de rotina na UBS, levando exames laboratoriais solicitados pelo médico na consulta anterior. Ele faz uso de metformina de 850 miligramas 3 vezes ao dia, então mais de 2 gramas ao dia de metformina, gliclazida de 30 miligramas uma vez ao dia há mais de 6 meses. Os exames laboratoriais apresentam uma hemoglobina glicada de 9,5 e uma creatinina sérica de 0,8. Qual das condutas é a mais adequada para o segmento deste caso? Nós temos, então, vamos ver que é um paciente que está com uma diabetes, né? Um paciente até jovem, jovem, hoje de meia idade, já com diagnóstico de diabetes há muito tempo, em uso já de duas medicações orais antidiabéticas, então a metformina e a gliclazida, e mesmo assim com uma diabetes descompensada, uma hemoglobina glicada de 9,5. Primeiramente, é importante nós lembrarmos a meta de hemoglobina glicada, né? Como é um paciente de meia idade, sem outras comorbidades, né? Sem uma fragilidade importante, a meta de hemoglobina glicada para ele é de 7%, ou seja, a gente está bem acima da média. E com isso, o que nós iremos fazer? Vamos pensar por meio das alternativas que nos foram dadas. A suspender os medicamentos orais, iniciar insulina NPH de 10 unidades subcutânea pela manhã e 20 unidades à noite, monitorar a glicemia pré-prandial e, quando estiver controlada, medir a glicemia pós-prandial para avaliação da introdução de insulina regular. Não, não mesmo. O que que a gente tem? A gente tem um paciente que estava em uso de antidiabético via oral, mas não tinha ainda insulinoterapia, ou seja, é um paciente virgem de insulina. Então, a gente primeiramente não vai suspender os medicamentos orais, porque eles são fundamentais até mesmo nos pacientes que vão ser, em que precisarão da introdução da insulina, porque eles vão ajudar, primeiro, a gente não precisar entrar com uma dose muito alta de insulina e assim ter o risco do paciente ter hipoglicemia, assim como eles ajudam toda a questão pancreática, de liberação pelas células beta-pancreáticas, então a gente não vai suspender, tá? Iniciar a insulina NPH 10 unidades pela manhã e 20 à noite também não, como a gente falou, é um paciente virgem de terapêutica de insulina. Se a gente entra com uma dose assim muito agressiva, ele tem o risco de ter muitas complicações e fora que às vezes ele nem precisa dessa dose tão aumentada assim, num primeiro momento. Então essa alternativa aqui tá muito errada, tá? Letra B, aumentar a gliclazida para 60 miligramas ao dia, aumentar a metformina para 1 grama 3 vezes ao dia, repetir exames em 1 mês, iniciar insulina se estiverem alterados e pactuar com o paciente a possibilidade de insulinização ao retorno. De forma alguma. Primeiro porque nesse paciente já com altas doses, né, de antidiabéticos orais, até que a gliclazida está numa subdose, mas já com uma metformina numa dose terapêutica, porque na prática a gente faz no máximo 2 gramas ao dia, porque os estudos não mostram maior relevância terapêutica de prognóstico com uma dose maior e traz muito efeito colateral para o paciente. Então, ele tem muita diarreia, né, muito desconforto do trato gastrointestinal. Então, a gente não vai pensar em aumentar essa metformina para 3 gramas e nem a gliclazida para 60 miligramas. Eu brinco que a gliclazida é como se fosse um martelinho que vai lá no seu pâncreas e fica batendo para ele produzir a insulina, né, e melhorar a diabetes. E esse paciente já tem 55 anos, não vai ser essa medicação como a medicação mais antiga, que vai ajudar a reduzir reduzir uma hemoglobina glicada em mais de 2 pontos. Então, não é esse o caso, a gente já tem que entrar com insulina mesmo. E letra C, manter a dose da metformina e gliclazida, iniciar a insulina NPH de 10 unidades subcutânea à noite, associada à monitorização glicêmica de jejum, ajustar 2 a 3 unidades a cada 2 a 3 dias até atingir a meta da glicemia de jejum. Perfeito. É exatamente isso, a gente vai manter as medicações orais, iniciar a insulina numa dose baixa e até nesse esquema bedtime, que a gente chama. Geralmente a gente inicia, né, ele não deu o peso do paciente, mas a gente inicia em pacientes virgens de tratamento com insulina, com uma dose de 0,1 a 0,2 unidades por quilo por dia,
Então, provavelmente é isso que ele deve ter. E a gente gosta de utilizar nesse período da noite para ter todo um ajuste pelo período de ação, né, em torno de 12 horas da insulina. É imprescindível fazer a monitorização glicêmica, principalmente jejum, e a cada 2, 3 dias ir aumentando bem gradativamente essa insulina para melhorar o controle glicêmico, lembrando que a meta da glicemia de jejum é 130. Ou letra D, trocar a gliclazida para glibenclamida. Então, ou letra D, trocar a gliclazida por glibenclamida, 20 miligramas por dia, aumentar a metformina para 1 grama 3 vezes, solicitar novos exames em 1 mês. E pactuar com o paciente a possibilidade de insulinização também não, né? Já comentamos essa questão da metformina, e a glibenclamida é uma medicação ainda mais antiga, com muito risco, né, de uma hipotensão, com muito risco de efeito colateral, não é uma prática feita. Aqui é um resuminho, né, do que a gente gosta que vocês saibam. Muito obrigada.